a mais um episódio do Mulheres UOL. Hoje a gente está aqui recebendo a Cris Guimarães, Cris com H. Exato. Cris é formada em arquitetura e por isso que ela me contou ali no começo que ela hoje se intitula Arquiteta da Autoestima. Exatamente. E mentora de mulheres, né? Ela está há 2 anos com essa função. Trabalhava antes com administração. Sim. Uma baiana, 4 anos aqui em Floripa, veio sozinha. Sim. Para essa cidade muito paradisíaca, que eu tenho que dizer que Florianópolis é linda demais. Maravilhosa. Eu amo também. Não tem filhos. E hoje a gente vai falar sobre mães de pet, né? E sobre esse assunto que pode ser polêmico. E ela tem uma bulldog francesa muito chique, que se chama Julie. Julie, maravilhosa, minha filha. Que tem 3 anos. E a gente vai começar justamente falando um pouco disso. Quando eu pensei sobre mães de pet, sobre essa questão, né, do amor por animais de estimação, justo numa geração em que a gente tem... É visível que estão tendo menos filhos, né? Uhum. As pessoas, elas às vezes optam por uma companhia animal, por um pet, enfim. Eu quero primeiro dizer bem-vinda. Obrigada. E depois eu queria te perguntar sobre isso. A Julie, hoje, na sua vida, ela ocupa algum lugar no teu sistema familiar? Ou ela é uma companheira apenas? Uau! Então, Pamela, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. E eu quero dizer o seguinte, a Julie é a minha filha. Ela é a minha filha, ela é a minha companheira, é uma cadelinha amorosa, maravilhosa, mas eu coloquei o título dela como filha. Uhum. É um amor que... Até a gente estava falando antes, né, Pamela? É indescritível você sentir esse amor. Claro, quem tem um filho humano, né? Eu costumo até falar assim, um filho humano, porque a minha filha tem 4 patas. E é um amor que só quem realmente está pronto para dar esse amor a um animalzinho é que sente, porque não é só você colocar comida, água, dar vacina, dar um banho. É realmente o que é que precisa mais? Um filho humano, o que é que ele precisa? De carinho, atenção, né? De uma entrega bem visceral de muitas coisas, assim, mas principalmente de tempo. E eu faço isso com a minha filha. Uhum. Eu dou o meu tempo para ela, todos os dias. Eu tiro um tempo. Quando eu vejo que ela está muito entediada, eu levo ela para passear. Né? Dou carinho, pego no colo, beijo, abraço, converso com ela, olhando no olho. Uhum. Tem pessoas que talvez não entendam muito bem e achem que até isso seja um pouco de loucura, mas não é. Só quem, de fato, tem um grande sentimento e considera um animalzinho desse como um filho, vai entender o que eu estou falando. Existe, inclusive, crítica, né? Se a gente for pegar até essa relação sistêmica, né? De como essas relações funcionam, essa questão de ordem e de dar prioridade, né? Realmente, tem pessoas que escolhem... nem sempre conscientemente, mas eles colocam o animal de estimação em algum lugar no sistema familiar, né? No teu caso, por exemplo, tu tá dizendo que tu colocou ela no lugar dos filhos, né? E ela vem ocupando essa posição. E eu trouxe esse tema principalmente porque nós somos escutadas por diversas mulheres que por vezes são julgadas por suas escolhas, né? Às vezes não é uma questão, algumas conscientes, né? Então, eu realmente não quero ter filhos nesse momento, e eu tenho mas tenho amor para dar e estou aqui transbordando nesse animal de estimação. E às vezes é um pouco inconsciente, eu não enxergo que eu estou fazendo isso, não enxergo que por uma falta de filhos, ou por uma falta de um pai, ou por uma falta de uma mãe, eu estou colocando aquele pet no lugar dessa pessoa, dentro do sistema familiar, para que eu não me sinta tão sozinha, para que eu me sinta preenchida de alguma forma. Né? Eu não estou aqui para dizer se isso é certo,
se isso é errado. Eu acho que se faz bem, né? Se é uma coisa que preenche aquela pessoa, ela tá dando o melhor para aquele, né? Para aquele animal, ela tá recebendo o melhor dele, né? É um espelho, como tu me falou, eu recebo o amor, eu sinto o amor que ela dá. Eu acho que pode ser uma forma, né? Existe forma errada de amar? Pamela, na minha opinião, não. Eu acho que nós temos que nos amar, né? Temos que também amar as pessoas e amar todas as coisas, tudo que foi criado para a gente, né? A natureza, os animais, as pessoas, enfim. Eu acredito que o amor, o cuidar faz parte desse amor. E por isso que eu sou arquiteta da autoestima, né? Porque eu quero realmente que as mulheres, elas entendam que elas são e se amem. E o que é que está contido nesse amor? É ter um filho? É ter uma carreira? É casar? É não casar? É ter um animalzinho? É viajar? Colocar uma mochila nas costas e viajar? Então, o que é que traz prazer para você, para que você se sinta amada por você? Às vezes, né? Como eu te perguntei, né? A gente fez o podcast anterior, foi sobre mulheres que decidiram não ter filhos. E eu te questionei, você tem filhos? Não, não tenho. Isso já é uma decisão? Tu falou, não, ainda não é uma decisão. Eu não sei. E tem muitas mulheres que podem estar escutando que estão nesse momento da vida, não sabem ainda, não é uma decisão, não quero ter de maneira alguma, é uma decisão tomada, mas a vida não se encaminha na velocidade, às vezes, que a gente quer. Às vezes a gente precisa de um companheiro, né, para ter um filho, ou eu não quero adotar sozinha, ou eu não quero ter um filho sozinha, eu não quero ser uma mãe solteira, de carreira solo. Então, assim, em que momento da vida você, mulher, está, né? E nesse momento da vida, talvez sim, o seu pet seja o lugar onde você transborda todo o seu amor, toda a sua maternidade, que de alguma forma está ali reprimida, né? E disponível para ser dada a alguém, ou nesse caso, a um serzinho, um petzinho. Sim, exatamente. Você é julgada de alguma forma? Tu sente esse julgamento, assim, ou não? Pamela, eu acho que, assim, eu me posiciono de uma forma... Eu me coloco, sabe, no meu lugar de dizer o que eu quero e o que eu não quero. Eu acredito que todas nós somos livres para a gente fazer o que a gente quer da nossa vida. E a partir do momento que já me fizeram alguns anos atrás, né? Cris, você vai ter filho? Eu falei, não sei. Depende. Até agora, não aconteceu. Tive vontade, mas não tinha o parceiro certo, né? Ou então casei, mas não foi a pessoa que queria ter um filho também, não tinha tanta segurança, porque eu acredito que um filho humano, né, é algo muito sério. A gente tem que ser muito responsável pela nossa vida e pela vida de um ser que depende da gente, né? Principalmente nos primeiros anos, e depende exclusivamente da gente. Então, até esse momento, por esses motivos, eu não tive um filho, né? Gerei um filho. E eu falo muito isso, Pamela, porque eu tenho muito forte em mim de que eu já tive alguns filhos, né? Os meus animaizinhos, sempre tive cachorro e tratava eles como filhos. Então, hoje eu tenho uma Julie, que eu, meu Deus, coloco na cama, limpo a pata antes, né? Claro. Levo para passear, faço as vontades dela, sabe? Deixo ela brincar com os cachorrinhos, levo ela para passear, sabe? Procuro dar o meu melhor. Eu já ouvi muita crítica do excesso. Tu enxerga, tipo assim, como se até onde vai o limite é um animal, não é uma criança. Tu enxerga isso de alguma forma? Tu se policia? Existe esse limite para você ou não? Pamela, vou te falar que eu não tinha pensado muito nesse aspecto, mas eu posso te dizer que eu acho que existe um limite, né? Querendo ou não, são necessidades diferentes como um animal, né? Mas em termos de sentimento, eu acredito que o amor que nós
podemos, de fato, dar, que algumas pessoas também não dão, tratam aquele animal como realmente só um animal, né? De dar comida, água e limpar as necessidades, de não dar esse amor. E eu procuro realmente educar, né, a Julie, porque tem horas que ela é muito danada e eu fico me colocando, às vezes, no papel de uma mãe que tem um filho, né? Um ser humano ali, um ser humaninho ali, crescendo e cheio de vontades e tudo mais. E tem horas que ela faz a mesma coisa, faz as birras, quer que eu faça, eu reclamo, tenho que educar. Então, eu acredito que o amor, ele supera tudo. E eu acho que a gente deve dar sempre o nosso melhor, tanto para a gente quanto para as pessoas e os animais também. Eu vejo, Pamela, às vezes, algumas pessoas que, infelizmente, abandonam, né, alguns cachorros e vão viajar e não levam, e isso me parte muito o coração. Porque eu acredito que, não sei se talvez eu esteja julgando agora, mas abandonar um ser, né, vivo, de deixar assim na rua e às vezes eles saem correndo atrás do carro, né, para poder alcançar os donos. Isso só em imaginar eu fico assim com o coração muito partido, porque eu não consigo conceber essa ideia. Talvez seja pelo amor que eu tenho realmente pela Julie, que é muito grande, não consigo, não imagino fazer uma coisa dessa. Ou realmente, né, foi uma necessidade daquelas pessoas e não teve como, poderia talvez haver outro jeito para não abandonar assim na rua, tem, né? Um jeito mais humano, ou sei lá se é mais humano, mas assim, pelo menos de coração mais aberto, né, para te poder realmente fazer com que aquele animal que esteve contigo por aquele X de tempo, ele não fique desamparado, sei lá, né? Ah, eu vou me mudar para um lugar que não aceita animais. Poxa, ter essa preocupação, né? Do bem-estar, né? Fazer a sua parte o melhor que for possível. Mas eu consigo entender que a gente está numa geração, como eu falei lá no começo, que tende a ter menos filhos, né? Primeiro, em quantidade. Segundo, existe já muitos que escolhem não ter. Terceiro, a gente está indo para uma geração, até todos os assuntos hoje, eles meio que se complementam, porque o primeiro a gente falou sobre a infertilidade, e a gente está caminhando para a geração dos inférteis. Por quê, né? Porque essa situação vai acontecer? Porque as mulheres estão deixando para ter filhos mais tarde, porque a família não é mais a prioridade da mulher. Nesse sistema, a gente prioriza primeiro os estudos, a carreira, o sucesso financeiro, e a gente coloca isso no começo, né, da nossa vida, onde a gente está no auge da fertilidade, né? O auge da fertilidade da mulher geralmente é dos 15 aos 24 anos, então, bem nesse período, a gente está zero pensando em filho, a gente quer estudar, trabalhar, ganhar o mundo, né? Então, muito por conta disso e pelos hábitos, né? Cada vez mais a gente está abrindo sacos e menos descascando coisas. E transformando os nossos corpos em férteis por N doenças. Então, a gente está numa geração que tem amor, que tem talvez essa maternidade, falando de homens, né? Dessa paternidade que pode ser transbordada, mas por vezes a gente decide ou não tem, ou o momento de vida ainda não nos proporcionou os filhos, ou a gente perdeu alguém muito importante. Não os pets, eles não substituem só os filhos, né? Mas às vezes a gente perdeu alguém no sistema familiar muito importante, ou a gente não é casada ainda, ou nunca foi casada, ou não tem nenhuma companhia. Então, né, eu acho que, principalmente quando vai para a parte polêmica desse assunto, tudo bem ele estar... Eu acredito, né? Se a gente pegar as constelações, eles vão dizer que não está tudo bem, mas eu acredito que tudo bem se ele estiver substituindo alguém, se você estiver consciente disso. Olha, eu estou fazendo essa escolha aqui, né? Nessa altura da minha vida,
eu não consigo isso e eu tenho esse amor, por que não dá, né? Por que não deixar ele disponível? Quando tu fala sobre abandono, sobre os vários problemas que são gerados, né? Não só isso, mas também, tu me perguntou lá no começo, tu tem animais? Eu disse, não. E eu realmente tenho eu não sei te explicar, assim, eu adoro os animais, acho lindos, fofos, mas eu não quero ter. Eu não tenho nenhuma vontade. Meu pai, ele tinha criação de Rottweilers. Então, a Rottweiler de pedigree, daí tinha o tataravô lá do Rottweiler e tal. Então, tinha toda aquela linhagem, né, dos cachorros. E eu convivi a minha infância inteira com ninhadas, né, de 13, de 14 filhotinhos. E todos os cachorros que eu amei, que sempre foram as matrizes, né? Então, foram as cachorras que realmente tinham todos aqueles filhotinhos, porque os filhotinhos eram vendidos. Elas morreram, ou elas foram mortas, e isso me machucou muito. Então, eu não me apeguei mais a nenhum cachorro. Eu lembro, assim, que uma delas, assim, aconteceu que ela teve tantos filhotinhos que ela teve o útero para fora e tal. E ao invés de ela ter sido curada, né, ela foi sacrificada. E aquilo, para mim... Então, hoje, eu não tenho nenhuma vontade de ter um pet, por exemplo, mas amo. Acho lindo, respeito, não, assim, fico chateadíssima com essa questão do abandono. Adoraria conseguir, eu acho que em algum momento eu vou entrar nessa onda não onda, né, mas nessa cultura do veganismo e do vegetarianismo, porque eu acho realmente que a gente tem outras formas de se alimentar, que não pela dor, pelo sacrifício, enfim. Mas, para mim, não funciona mais. Eu não consigo mais me apegar, sabe? A cachorrinhos e tal. E eu vivi uma infância toda com eles. Então, respondendo a tua pergunta lá do começo, não tenho. O meu marido ama. E eu sempre falo para ele, cara, sério, assim, não é uma escolha só minha, nossa, né? Mas a gente mora em apartamento e eu zero vejo, assim. Então, é isso, é o que funciona para ti. É ter a Julie como filha, não funciona para mim. E eu acho que tem tanto, assim como a adoção, né? Eu venho de uma família que teve criação, que tinha os cachorrinhos por puro, né? Vou ter aqui para vender. E eu não sei até que ponto isso é certo, sabe? Eu quero aquela raça daquele animal, não sei, e eu não consigo nem julgar, mas também tem isso, sabe? Se tu tem amor disponível para dar, é só por um de raça, é só por aquele específico, que tem que ser lindão, sabe? Então, eu fico fazendo uns exercícios, né? Quando eu olho esse tema, tem muita coisa, né, para ser analisada. Com certeza. A gente quer pelo status? É um cachorro ou é uma bolsa? Né? Pois é uma coisa, Pamela, que há alguns anos você falou aí de criação de Rottweiler, eu também já tive vários, né? Enfim, quando eu morava em Salvador, né? Ainda meu pai e meus pais estavam juntos e a gente teve muitos cachorros. Fila, Rottweiler, Doberman, meu Deus do céu, muitos. Então, sempre fui criada, né? Meu pai era veterinário de formação. Duas tias também, então eu tinha um convívio desde pequenininha com muitos animais, né? Gato, cachorro, papagaio, ela tinha um sítio, eu lembro bem, eram muitos animais, enfim. Então, chegou um ponto que eu também me questionei sobre isso. Será que é só uma raça, a pessoa pegar e colocar, né, a coleira naquele cachorro bonito, maravilhoso? Mas e aquele outro, um vira-lata, né? O SRD, sem raça definida. Será que essa pessoa também vai ter um orgulho de colocar a coleira e sair para passear com esse cachorro que não é tão bonito, mas que vai dar talvez não até é tão mais bonito amor? aos olhos de quem, né? Sim, né? Aquele julgamento. Aquele Rottweiler bonitão, do pelo, nananã, tem pedigree, não sei o que lá. Gente, eu adotei alguns cachorros vira-latas, né? Então, assim, sinceramente, eles deram mais amor do que a um que veio comprado. É incrível,
Não sei, acho que é questão de sentimento mesmo, de você sentir aquele animal, sabe? O amor não é, como eu falei, não é só você tratar ele de qualquer forma, é quando você realmente tem afinidade com esse cachorrinho, também tá sabe? para aquela relação, né? Exato, é olhar no olho dele ou dela, né? É algo, é uma troca muito grande. Então, eu conheço hoje, né, a Julie, outros cachorros que eu já tive. Lembro de um Rottweiler maravilhoso que, enfim, ele morreu com 13 anos e maravilhoso, Hulk, o nome dele, lindo. E ele morreu, foi muito triste. Mas ele teve problema, né? A própria idade, né? Nos rins e começou a complicar. E eu lembro que eu vou até o fim da vida dele, do que eu puder fazer. Então, foi uma semana levando em veterinário para poder tirar a urina dele, porque ele não conseguia mais fazer xixi. E levava uma vez ao dia. Foi muito sofrimento, até um dia que eu acordei, ele estava na frente da geladeira, né, morto. E aí eu fiquei tranquila, porque eu dei o meu melhor. Em toda a vida, até o fim da vida dele, né? Então, eu acho que é muito isso, sabe, Pamela? De a gente dar o nosso melhor para a outra pessoa, para nós, e para quem tem também animais de estimação, né? E vou até além, que seja animais na rua mesmo, um passarinho, um gato, um cachorro de rua, se você puder dar alguma coisa para esses animais que estão na rua, que também dê. Às vezes eu pego ração e deixo, né, no carro, porque se eu encontrar algum que esteja precisando, algum vira-lata, né, com fome, eu dou. Então, o que a gente pode fazer? Né? E é sempre pelo outro, né? Sim, a gente sempre ajudar, né? Ajudar o outro, sabe? É tanto egoísmo, né, que existe, a gente só pensa na gente, mas não pode ser assim. A gente tem que cuidar, né, dos próximos, não só da gente, mas também das pessoas e animais também que estão por aí precisando de muita ajuda. Sim, com certeza. Cris, 20 minutos passam muito rápido, né? Tu vê Meu que a Deus gente já do estourou céu, gente. o nosso tempo, mas eu quero te agradecer e fechar com, eu acho que principalmente os insights, né? Sobre a avaliação dessa mulher aí que está nos escutando, sobre o seu pet tá substituindo alguém do seu sistema familiar? Será que você não tem que olhar com mais cuidado para isso? Se é preciso resolver, se você não está mascarando alguma dor interna, né? Substituindo. Então, né? Preste atenção nisso. Ou se não, se ele realmente faz o papel de pet da sua família. Pelo menos quando você vê, você não vai conseguir desver, né? Então, ter essa informação é se conhecer, é autoconhecimento, é entender a sua vida. Aproveite o amor, porque ele está disponível e nos animais também. Muito. Né? Muito. E existe uma reciprocidade, né? Então, demais. É uma relação de amor, de entrega. E não julgue quem decidiu algo diferente de você. Né? Com certeza. A gente é livre, né, Pamela? A gente faz da nossa vida o que a gente quiser. Aliás, deve ser assim. A gente não deve se preocupar com o julgamento das pessoas. Aliás, é o que eu falo muito, né? Eu trabalho com a autoestima, a liberdade emocional e financeira da mulher. Então, acredito que ela pode ser quem ela quiser. Ela tem que... Quero ter filho, não quero ser uma gestora, quero ser empresária, quero viajar o mundo, não quero, né, ter uma família, quero ser solteira, quero ter um cachorro, quero ter um gato. O que é que você quer da sua vida? Eu acredito que você tem que saber, de fato, quem você é e o que você quer. Porque a nossa vida passa muito rápido e, às vezes, a gente pode estar meio perdida sem saber quem é, né? O que agrada a gente. O que eu quero realmente, né? Sim. Que não é uma coisa imposta. Uhum. E daí cabe também a frase que eu falei no último podcast que você estava aqui também, né? Uhum. Que é a questão da escolha, né? Você só é livre quando está livre de agradar as outras pessoas. Porque enquanto você estiver nesse papel de eu tentar agradar você e não a mim mesma, eu não sou livre. Eu sou presa. Sim. Uma prisão, de fato, é como se vivesse numa gaiola, porque você quer agradar os outros, né? Uma sociedade, às vezes, e você não é quem você é, de fato. Sim, não ama, enfim, a sua bulldog francesa de todo o coração e chama ela de filha. Pois é, amo minha filha, Julie. Um beijo, Julie. Se
estivesse assistindo, né? Toda mãe não faz isso, quando às vezes está assim no podcast ou na televisão. Um beijo, filho, um beijo, marido. Então, se a Julie, né, entendesse, eu com certeza mandaria um beijo para ela. Cris, muito obrigado pela sua participação. E até o próximo podcast. Eu que agradeço, Pamela. Amei esse assunto. Acho muito importante a gente falar do amor, né, acima de tudo. E muito obrigada.